Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos a mais uma tarefa, nosso estudo de hoje, sobre o capítulo 13 do livro A Gênese de Allan Kardec. Vamos estudar a possibilidade de Deus realizar milagres ou não. Mas antes, vamos iniciar, como sempre, com uma leitura de uma mensagem de cunho mediúnico para harmonizar o nosso ambiente. Essa leitura nós a encontramos no capítulo 50 do livro Pão Nosso, que se intitula Preserva a Ti Próprio. Autoria do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Jesus disse: vá e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Emmanuel comenta: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não conservas, ou melhor, as flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge ao teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem, na oportunidade que lhes dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vá e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Oremos. Jesus, nosso mestre amado e queridos benfeitores espirituais, solicitamos encarecidamente o apoio, a inspiração, para que no estudo que nos cabe nesse momento, possamos compreender-lhes as lições precisas, não apenas para adquirir maior conhecimento, mas sobretudo para a nossa transformação íntima, reconhecendo que somos espíritos muito, muito necessitados. Obrigado. Que a vossa paz esteja com todos nós. Muito bem, amigos. Capítulo 13 do livro A Gênese, Caracteres dos Milagres. Item 15 a 17. Tema: faz Deus milagres? Antes de tudo, vamos ao significado de milagre. Segundo o dicionário Aurélio, acontecimento extraordinário, incomum, que não pode ser explicado pelas leis naturais,
E, segundo a religião, sinal ou indício de que há interferência divina na vida dos homens, o que resulta dessa interferência. Segundo Allan Kardec, no mesmo livro A Gênese, capítulo 13, item Os Milagres no Sentido Teológico, ele diz o seguinte: na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu-a desse modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. O que nos propomos nessa noite é procurar compreender se é possível ou se seria útil esse ato do poder divino contrário à lei da natureza. Contrário, mas Kardec já coloca aqui um termo que já nos indica a direção que devemos tomar para a compreensão. Conhecidas. Um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Vejam que, de alguma maneira, já havia um certo entendimento naquela academia quanto à falta de conhecimento de nossa parte de todas as leis que regem o universo. Ele continua no mesmo item, dizendo: no entender das massas, o milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Esse é o entendimento de muitos religiosos, muitos teólogos, ou seja, de que Deus manifesta o seu poder derrogando as próprias leis que ele mesmo criou. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável. Sim, inexplicável por não estar dentro das leis naturais ou das leis da natureza por nós conhecidas. Por isso mesmo se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa que, se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Isso é uma verdade, né? Tantos temos a ideia de que milagre é algo que foge às leis conhecidas, que quando alguma coisa, alguma manifestação, algo maravilhoso encontra uma explicação, já deixa de ser milagre. E isso, de uma certa forma, é correto. Porque a partir do momento em que existe uma explicação, não lhe cabe mais o termo milagre. Ainda na Gênesis capítulo 13, Espiritismo não faz milagre. Kardec nos diz o seguinte: o Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Mas não é bem assim até hoje. Ou seja, isso é que o Espiritismo realmente vem tentando fazer. Mas em nossa mente, na mente da maioria das pessoas, muito pelo contrário, o Espiritismo realiza milagres. Por quê? Porque desde que começaram as manifestações espíritas com movimento de mesas girantes, materializações, enfim, uma profusão de fenômenos que começaram a acontecer para chamar a atenção das inteligências da época,
e que chamaram a atenção de Allan Kardec, né? Nós criamos a ideia de que o Espiritismo faz milagre. A nossa falta de atenção, nossa falta de conhecimento, de estudo, de entender qual é o objetivo do Espiritismo, nos leva até hoje a considerá-lo dessa maneira. Fala-se em Espiritismo, fala-se em milagres, fala-se em manifestações mediúnicas extraordinárias. É o ponto que chama a atenção e que atrai a atenção das pessoas. Quando, na realidade, a doutrina espírita, o Espiritismo, se esforça para mostrar de que tudo está dentro da normalidade das leis estabelecidas por Deus e que nada foge a essas leis. É bem verdade que não as conhecemos todas, consequentemente não podemos nos arvorar, o Espiritismo não pode se arvorar de ser o dono da verdade, mas o esforço, o trabalho que ele empreende é, entre outros, exatamente esse, de fazer com que tudo se torne compreensível. Esses fenômenos, é certo, se perdem a existência, se prende melhor, a existência dos espíritos e a intervenção deles no mundo material. E foi assim que começou toda essa história do espiritismo, com as manifestações dos espíritos, de forma a realmente chamar a atenção. Mas então fora mister se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Pois é. Então precisaria se provar que os espíritos e as suas manifestações não estão dentro da natureza, mas isso não é possível, porque os próprios espíritos fazem parte da natureza. São elementos integrantes na transformação e na evolução do próprio universo. Seja no universo material dos encarnados, seja no universo espiritual dos desencarnados. E completa Kardec, que aqui não há nem pode haver a ação de uma dessas leis. Será que não poderia haver ação de nenhuma dessas leis em algum momento? Vamos adiante. No Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições, ou seja, a matéria é aquilo que nós, encarnados, percebemos, sentimos, quando a tocamos, quando sentimos os seus odores e coisas desse tipo. Enfim, a matéria é exclusivamente aquilo que faz parte do mundo material, e os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas são, do ponto de vista nosso, de seres encarnados, que pouco conhecimento temos do mundo espiritual, né? Por que não falais senão do que conheceis? É o que a gente percebe. Mas a matéria existe no estado que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause ao sentido. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. O próprio ar que respiramos e que nós não vemos, é bem verdade que nós o sentimos quando percebemos que ele penetra os nossos pulmões e faz um bem danado ao nosso organismo, não é verdade? Mas é matéria. E às vezes nós não pensamos nisso. E existem, né, estados da matéria de forma tão mais sutis, que chamamos de fluidos, que nós não percebemos, que escapam aos sentidos nossos materiais.
Que definição podeis dar da matéria? Continua, então, Kardec. E eles dizem, a matéria é o laço que prende o espírito e o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. O universo está composto de dois elementos básicos, espírito e matéria. O espírito é o ser inteligente. A matéria é o laço que prende o espírito. E é também o elemento pelo qual o espírito se manifesta e sobre o qual ele exerce a sua ação. A única forma do espírito poder se manifestar é através da própria matéria. Aquela matéria tão sutil que nós não percebemos. Desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, como o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. E é exatamente isso. É o instrumento através do qual o espírito se manifesta, em qualquer situação que seja. E de que forma que ele se manifesta sobre isso, nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Questão 23, que é o espírito? Pergunta Kardec. O princípio inteligente do universo. O espírito é o princípio inteligente do universo que se manifesta através do fluido cósmico universal, que é a origem de toda a matéria, né? Na introdução do Livro dos Espíritos, nós encontramos o seguinte: os espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram a explicação racional senão no Espiritismo. Os espíritos fazem parte da própria natureza. E eles exercem uma ação constante sobre o mundo físico. Tanto no aspecto material, como também no aspecto espiritual. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. De que forma que eles atuam sobre a matéria se eles não podem se utilizar de mãos físicas? Através do próprio pensamento. O próprio pensamento, a vontade, faz com que eles manipulem e deem um impulso à matéria etérea, aos fluidos, e com isso eles geram uma multidão de fenômenos que até hoje permanecem inexplicados, mas que pouco a pouco começamos a compreender exatamente pela explicação racional que o Espiritismo vem pouco a pouco nos oferecendo. E não é só isso. Hoje, as próprias ciências avançaram de uma tal maneira que já compreende, através dos conhecimentos que a ciência alcançou, já compreende a atuação dos fluidos. Fluidos que, embora imperceptíveis aos nossos sentidos materiais, são o que movimenta o universo, que tem uma força, uma energia que provocam manifestações extraordinárias. Apenas nos falta compreender que tipo de lei os preside. Os espíritos, encarnados ou desencarnados, exercem uma força magnética sobre os fluidos, fonte de toda a matéria, transformando a estrutura dessa. Através do seu pensamento,
da sua vontade, os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, têm o poder de transformar a matéria, mas obedecendo à lei. E entre elas nós encontramos que é, sem dúvida alguma, a mais potente, assim, a mais presente, né? É a força magnética que o próprio pensamento exerce, sobretudo, ao seu derredor. Gênesis capítulo 14, os fluidos. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano. Então, existem essas propriedades no próprio indivíduo, que como espírito, ao reencarnar, transfere ou molda o seu corpo físico de forma a lhe dar as propriedades necessárias para ser um magnetizador. Como encarnado, manipula os fluidos inerentes ao seu organismo de forma a transformá-los e utilizá-los para curas e outras ações. Então, a ação magnética pode, em primeiro lugar, ser fruto do exercício de um magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, que manipula fluidos de ordem mais grosseira. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários. Os espíritos desencarnados também manipulam fluidos sem a atuação de indivíduos encarnados. Então, eles os recolhem onde quer que haja algo que possa lhe fornecer esses fluidos, eles os manipulam, os transformam a benefício ou não de quem necessitar. E o terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se preferirem, humano-espiritual. É o que acontece, por exemplo, nos passes dentro das casas espíritas, onde os espíritos, os benfeitores espirituais, se utilizam de médiuns, que nós chamamos de aplicadores de fluidos, para poder transmitir os seus fluidos espirituais que passam pelo organismo do médium, modificam os fluidos animalizados do médium, os aperfeiçoam e com isso pode, através do passe, beneficiar as pessoas que ali estão. Ou seja, como se fosse assim, uma transfusão de sangue, apenas não é uma transfusão de sangue, mas uma transfusão de fluidos, misturando-se os espirituais, que beneficiam o psiquismo das pessoas, e os materiais inerentes ao indivíduo encarnado, que beneficiam o organismo físico. O magnetismo, as propriedades dos fluidos, a ação do pensamento, da vontade, a sintonia entre os planos da vida material e espiritual revelam leis naturais que ainda não totalmente conhecidas, explicam e tornam compreensíveis os fenômenos que denominamos de milagres, que não estão à margem das leis da natureza, mas sim a elas pertencem. Nós vamos, pouco a pouco, compreendendo de que todas essas manifestações excepcionais, que nós chamamos de milagres, têm uma explicação. O Espiritismo vai, pouco a pouco, reunindo os elementos e colocando-os cada um na sua ordem,
e nos faz perceber que o magnetismo, né, as propriedades dos fluidos, a ação do pensamento, da vontade, a sintonia entre encarnados e desencarnados, tudo isso dá a possibilidade de gerar esses fenômenos que, a princípio, nos parecem extraordinários, mas que de extraordinários nada tem. Nós, por exemplo, podemos pensar e lembrar que há pouco mais de 200 anos atrás, se alguém falasse da possibilidade de nos comunicarmos em poucos segundos daqui para o Japão e vice-versa, essa pessoa seria taxada de louca ou então de bruxa. E quantos, talvez, não foram para as fogueiras por ter predito coisas desse tipo. Hoje, com um simples celular, nós podemos instantaneamente nos comunicar com qualquer parte do mundo. E vou ser sincero, né? Nos meus 15, 20 anos, eu nem imaginaria que isso seria possível. E hoje eu tenho a possibilidade de observar o quanto que a tecnologia cresceu e quanto se utiliza das leis que existem no universo, leis essas que proporcionam a possibilidade de comunicações desse tipo. Então, vale a pena a gente pensar, conhecemos todas as leis que regem a natureza? Quantas delas ainda teremos que pesquisar, estudar profundamente para poder compreendê-las e utilizá-las? Enquanto isso, vamos continuar a chamar os efeitos que não conhecemos de milagres, mas que de milagres não tem nada. O Espiritismo nos revela essas mesmas leis partindo da observação dos fatos, remontando as suas causas e delas deduzindo as leis que os presidem, contando ainda com o concurso espontâneo dos espíritos encarregados por Deus dessas revelações. O próprio plano espiritual, a programação do aperfeiçoamento da humanidade, faz com que essas leis pouco a pouco se revelem. O Espiritismo é a ciência que veio para nos revelar paulatinamente, nos fazer raciocinar sobre essas leis que ainda desconhecemos. De que forma? Pela observação. Um fato extraordinário acontece, é necessário debruçar-se sobre ele, poder pesquisar como seria possível esse acontecimento. Ainda que tenhamos dificuldades de comprovar isso materialmente segundo os princípios das ciências materiais, mas o raciocínio pode nos levar a compreender como isso seria possível. Mais cedo ou mais tarde, essas teorias poderão ser derrubadas ou então confirmadas, como muitas delas já foram confirmadas pelas ciências atuais. Então, nós não podemos nos deter apenas porque algo possa nos parecer impossível. E o fato que vem contribuir a isso é a espontaneidade das manifestações dos espíritos, que vem nos revelando essas leis que ainda nós não conhecemos, porque eles têm uma missão a cumprir, ajudar a humanidade a progredir. E isso, quer a gente queira ou não, vai acontecer. Faz Deus milagre?
Quanto aos milagres propriamente dito, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas fá-los, ou, por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram. Não é um contrassenso Deus derrogar as próprias leis, as leis que ele criou, para providenciar tudo o que fosse necessário à sua criação, simplesmente para mostrar que ele é poderoso? Olha, eu faço bem o que entendo e ninguém tem a ver com isso. É compreensível, nós compreendemos isso quando isso é consoante à perfeição divina? Ou parece mais um capricho de Deus? Ah, eu quero mostrar que eu sou poderoso e vocês nada têm a ver com isso. É isso? Claro que não, né? Deus, na sua perfeição, é coerente em tudo. Criou leis perfeitas e, consequentemente, ele não precisa derrogá-las, porque as próprias leis vão se encarregar de produzir os fenômenos que sejam necessários serem produzidos para o nosso esclarecimento. Por que então faria milagres? Para testar seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto da obra da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo. Nós começamos a compreender isso quando, eu não lembro de quem é essa frase, mas quando alguém disse: quando a gente mexe numa flor, incomoda as estrelas. Porque tudo está solidário, ligado no universo. Não é grandioso isso? Não é perfeito? As mesmas leis que regem a vida de uma simples flor que aos nossos olhos é apenas uma simples flor, mas na realidade ela encerra o universo inteiro em si. São as mesmas leis que regem as galáxias, as estrelas, o cosmos, o infinito, enfim, de uma forma geral. E tudo se interliga. Continua Kardec dizendo, não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres. Mas ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião, o Espiritismo. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. O conhecimento que já temos da própria natureza, da grandiosidade da obra divina, não suficientes para que a gente possa glorificar, que a gente possa atestar o seu poder. Aliás, seu poder se agiganta cada vez mais aos nossos olhos, à medida em que nós encontramos e percebemos neles a perfeição das suas ações, sem a necessidade de derrogar ou ser contrário àquilo que ele mesmo criou. Muito pelo contrário, fazendo com que a perfeição das suas leis possam, ou melhor, a perfeição da sua criação, possam atestar a perfeição das suas leis. Isso não é suficiente para que a gente possa se curvar diante da grandiosidade de Deus? Precisaria ele derrogar as suas leis
para nos mostrar o seu poder. O que a gente observa não é poder suficiente, porque se isso não for, porque os nossos olhos ainda estão fechados. Sempre acreditamos que os raios fossem de atribuição divina. Durante milênios e milênios, criamos a fantasia de deuses que manipulavam os raios para poder castigar a humanidade, porque pensávamos que era o único objetivo dos raios existirem. 1752, Benjamin Franklin começou o estudo a respeito desse elemento da natureza. E dali em diante, o progresso em torno da energia elétrica nunca mais parou. O ser humano começou a compreender o fluxo da energia elétrica e dominá-lo, ainda que não o domine totalmente, mas começou conhecendo as propriedades que ela possui, a criar coisas extraordinárias. Em 1792, Claude Chappé, pouco depois, já conseguiu inventar o tipógrafo, de forma a se comunicar com o resto do mundo. Essa invenção que evoluiria pouco a pouco, passando depois para o telefone, ainda daqueles telefones à manivela, evoluindo, telefone sem fio, computador, até que hoje chegamos a essa pequena maravilha. Um instrumento tão pequeno em nossas mãos, permitindo estarmos em contato com o mundo todo. À medida que o ser humano foi conhecendo, descobrindo algumas das ondas que permitem as comunicações, essa maravilha chegou aos nossos lares e a carregamos constantemente conosco, fazendo parte da nossa vida. Hoje não se vive mais sem um celular. E estamos constantemente em comunicação com o mundo inteiro. Pelo simples fato do ser humano ter a capacidade de, pouco a pouco, conhecer novas leis e delas se utilizar. O que será, então, da humanidade nas próximas décadas, à medida em que o ser humano começar a se desmaterializar um pouco? A perceber que existem outros meios de comunicação ainda mais perfeitos, mas dos quais ele precisa aprender as suas bases, as suas leis, como a comunicação com o plano espiritual, que pouco a pouco vai se delineando cada vez mais precisa, nos dando conhecimento das ondas
que nos ligam aos seres desencarnados e que pouco a pouco vão desdobrar as nossas vistas e os nossos sentidos, um mundo que até hoje, se não ignoramos, no mínimo, nós rejeitamos. E o que teremos que aprender ainda pela frente? Quantas leis ainda desconhecidas ao ser humano em função de sua pequenez? Estrelas, constelações, galáxias, um universo tão grande, não podemos pretender de conhecer tudo. Em nada disso se encontra um único milagre, mas apenas as leis divinas correspondendo às nossas necessidades. Uma galáxia semelhante a uma flor. E nós encontramos as leis divinas, as mesmas leis, tanto no macro como no microcosmos e no nosso jardim mesmo. A nos mostrar a grandiosidade da criação divina, fazendo com que a gente vá pouco a pouco despertando para esse universo grandioso. E que tudo se resume na lei de justiça, amor e caridade. Quando soubermos aplicar essa lei que rege todo o universo estará em nós. Senhor, nós te agradecemos do fundo do nosso coração pela tua magnitude, pelo amor que tens para com todas as tuas criaturas, pela providência e pela atenção que nos dedicas. Te pedimos encarecidamente, Pai, auxilia-nos a descobrir, compreender e, sobretudo, nos alegrarmos com os novos conhecimentos que iremos adquirir e que possamos colocá-los em prática dentro dessa tua lei. Justiça, mas não há justiça sem amor. E não há justiça, amor, sem caridade. Caridade que é a expressão máxima dos nossos sentimentos e que, sem dúvida alguma, nos plenificará. Muito obrigado, Senhor. Que a tua paz e a tua misericórdia esteja com todos nós. E obrigado, queridos amigos, pela paciência de estarem conosco. Fiquem com Deus.